E aí, diz pra mim, você já parou para pensar cada detalhe que envolve a capa de um livro? Vamos falar sobre isso um pouquinho agora na dica de escrita do Caqui. Bom, e o assunto de hoje aqui do nosso canal são as capas dos nossos livros. Afinal, é a primeira coisa, né, que o leitor vê quando ele está lá na Amazon, quando ele chega numa livraria. É o que chama a atenção, né? E o que eu quero já te falar logo de cara sobre as capas. Quando você vai escrever o seu livro, você tem que pensar em qual a mensagem você quer transmitir com a sua capa. Isso é muito importante para poder gerar uma conexão, uma identificação com o seu leitor. Por exemplo, na busca de Luna, o cativeiro do ocioso é dentro de si mesmo, você vê que ela está assim, meio colhida, com frio, tá num lugar meio que perdida, parece que é uma floresta, né? E para que lado que eu vou, sabe? Assim, transmite uma certa confusão, uma certa preocupação. Por que isso? Porque a Luna passa por um momento, né, quando ela se descobre com ansiedade, que ela fica confusa, como se ela tivesse se perdida em algum lugar, né? E para onde eu vou, o que que eu faço, né? E aí você fica encolhida, você fica meio questionando, né, que caminhos você vai tomar na sua vida, né? E um cuidado também que eu tive, né, ao usar essa imagem, foi colocar de algum jeito a característica da personagem. Por exemplo, a Luna, tem o cabelo assim cacheado, então eu acabei colocando cabelo cacheado aqui nela, né? Então, assim, são detalhes, são cuidados que quando uma pessoa olhar, ela já vai se identificar, porque esse livro fala sobre um determinado assunto, ele está me dando certa impressão, eu gosto desse tipo de assunto. Já o meu outro livro, que é o Catarse, Os Bastidores do Sucesso, ele é um livro que fala sobre os bastidores da música. Então, logo de cara, eu já coloquei esse microfone. Então, assim, qualquer pessoa que pegar esse livro, ela já vai falar, fala sobre música. E aí, por que tá só o microfone e aqui a vista do palco e você vê as pessoas lá? Por quê? Porque eu quero transmitir justamente a questão dos bastidores, né? Aqui é a visão do cantor, né? Como ele está no palco, ele está vendo as pessoas tudo ali, né? Tirando foto, né? No celular, né? Vários celulares aqui acesos, né? Então, o que que ele está transmitindo, né? Está transmitindo o que que o cantor está sentindo ali naquele momento que está ali sobre o palco, né? Então esses são os meus dois livros que eu quis exemplificar para vocês, mas eu quero trazer umas dicas para que você pense, né, quando for aí fazer a capa do seu próximo livro, né, ou se você já está com a sua capa pronta e ainda não imprimiu, não mandou para a gráfica, então para repensar, né? Busque principalmente essa questão da comunicação, do que você quer transmitir com a sua obra. Isso é muito importante. Você pode observar isso em vários livros, né? Por exemplo, livros de espiritualidade. Você vê que eles sempre têm uma pegada mais celestial, usa geralmente umas cores mais pro lilás, né? Livros mais hot, né? Ou os romances, né? Então é mais para um vermelho, né? O romance é mais para um rosa, né? Então assim, não só a questão da imagem, né? É a questão das cores que você quer trabalhar na sua obra. Uma coisa interessante também é buscar imagens que já tenham essa conexão com a sua história, né? Então, que nem aqui, você viu, eu peguei o microfone, né? E, se possível, não colocar tantas imagens, né? Não colocar tantas coisas que causem uma certa poluição visual aqui no seu material, né? Outra coisa legal que você pode pensar quando for fazer a sua capa é buscar referências de livros que já estão no mesmo nicho que o seu. Então, vá nas livrarias, olhe os livros que tem lá que são na mesma pegada do seu. Se você escreve romance contemporâneo, como são as capas dos romances contemporâneos, né?
busque referências de livros também lá fora. É aquela coisa, né? Nada se cria, né? Tudo se copia, mas você tem que adaptar, né? Então, não vai fazer uma cópia, né? Que isso é muito perigoso. Mas você pega uma referência de um livro, aí depois a referência de um outro livro, e você fala assim, poxa, se eu colocar um pouquinho desse daqui no meu, um pouquinho daquele outro, o jeito que esse autor colocou esse título, né? Mas aí com essa minha imagem que eu pensei no meu, e aí forma um conjunto legal. Então busque essas referências para te ajudar, porque às vezes é difícil a gente pegar uma coisa do zero, né? Ter que criar do zero. E por que não usar essas referências, né? É como qualquer outro produto do mercado, né? Veja a opinião das pessoas com relação a essas capas, né? Agora, quando eu digo a questão de pesquisar essas referências, nós temos que tomar muito cuidado, né? Não só a questão de copiar, né? Lógico, uma capa, né? Daí é bem complicado. Ou como a questão de usar mesmo imagens, né? Que tenha direitos autorais. Então, eu procuro, assim como no Catarse, por exemplo, né? O capista, que foi o meu filho, Davi, é, ele fez tudo isso vetorizado. Eu falei, olha, eu quero passar uma imagem do que o cantor está vendo do palco, né? E eu queria então que ele visse ali o público, tal. Então isso aqui foi tudo vetorizado. Não tem outra capa igual a minha. Então fique atento a esses pontos principais, né? A questão da comunicação, que mensagem que você quer passar, e a questão dos direitos autorais, né? Onde está essa imagem, onde eu posso usar, de que forma que eu posso aplicar, que eu não vou ser prejudicada, que eu vá sofrer algum processo com o meu material. Uma outra coisa interessante que acontece com relação à imagem, que você tem uma ferramenta muito boa na internet que pode te auxiliar, é o Google Imagem. Se você entrar lá na sua barra de pesquisa do Google, ele vai ter um cantinho com uma câmera ali. Você vai pegar o arquivo da sua capa, que você está pensando criar para sua capa, e você pode carregar aquela imagem ali. Ele vai buscar, ele é uma busca por imagem. Mas o que você pode usar esse recurso para fazer uma busca do seu livro. Então, por exemplo, se eu subir a foto do Catarse lá, eu só vou encontrar notícias, posts, algumas coisas meus, porque só tem o meu livro Catarse com essa capa. Então, se você pega uma imagem pronta da internet, mesmo que ela seja totalmente livre, né, de uso, e você fizer essa pesquisa, de repente você vai encontrar que já tem um monte de livro que já usou aquela capa. E aí ele perde um pouco da sua individualidade, né, daquela essência que você quer passar com a sua história, né? Então, assim, do mesmo jeito que você teve todo aquele cuidado para escrever seu livro, né? Tenha esse cuidado com a capa. Se você tem qualquer dificuldade, né, não deixe de pensar na possibilidade de contratar um profissional. Um capista, ele vai fazer um briefing com você, vai entender um pouquinho o que é sua obra, onde ela está ambientada, em que época, como são os personagens. Às vezes, um elemento da sua história, que nem no caso aqui da Luna, tem uma rosa negra, né? E aí é legal que causa bastante perguntas, às vezes, por que tem essa rosa negra aqui na Luna, né? E é um momento da história que aparece essa rosa negra. Então eu acabei colocando isso aqui também na capa. Então, às vezes, elementos que estão ali na sua história, eles podem estar na sua capa. Então, estude com carinho, se necessário, busque uma ajuda profissional. Ah, mas o livro ele não é só formado da capa, né? Nós temos que pensar aqui na contracapa. O que eu vou colocar aqui? Normalmente, nós colocamos a sinopse. Você que de repente tem um contato de um escritor famoso ou de um jornalista famoso, ou alguma pessoa que é referência no seu mercado, de repente o seu livro não é um romance, é um livro, né, de não ficção. Aí essa pessoa pode fazer uma citação, ela é interessante de colocar aqui, porque ela vai, né, causar algum certo impacto.
Nós temos a orelha, que você pode pôr aqui um breve trecho da obra, né? Normalmente aqui, né, nós colocamos a apresentação do autor do livro, né? Então, assim, muito cuidado de cada detalhe, assim, pense bastante aqui na questão da lombada, né? O capista, a pessoa que fizer a diagramação do seu livro, ele tem que olhar direitinho, né? Calcular quantas páginas que vai ter o seu livro, para que fique aqui alinhadinho, sabe? Não fique sobrando um pedacinho aqui da capa para cá, né? E vice-versa, né? Tenha esse cuidado, esse carinho com esse seu material, porque ele vai estar circulando. A partir da hora que ele saiu aqui da sua mão, as pessoas vão querer folhear e tem que ter o prazer de folhear o seu livro, né? Então, assim, hoje a gente está falando aqui das capas, mas pense nisso, com esse cuidado, no seu livro todo, ok? Pense nas páginas, pense na diagramação, pense em cada coisinha que faz parte do seu livro. Isso daí vai ser um grande diferencial na sua obra. As pessoas vão ver que você realmente teve um cuidado e um carinho com o leitor. E um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né, que eu estou falando aqui bastante dos livros físicos, mas também você tem que pensar na questão dos e-books. Por exemplo, você quer subir o seu livro lá na Amazon, então como essa sua capa ficaria no e-book da Amazon? Tem duas coisas muito importantes que você precisa se atenar. Primeiro, o leitor, ele vê as imagens pequenas, né? Então você não é como se estivesse pegando o livro aqui grandão e conseguisse ver todos os detalhes. Aqui ele vai ver vários livros pequenos quando você entra, né, no Kindle. E outra coisa, note que sempre é preto e branco. Então, o que acontece? Se você faz uma capa muito poluída ou uma capa que às vezes a fonte, né, tenha bastante cuidado com as fontes, que elas tenham bem clareza, assim, bem facilidade de leitura, porque no caso do livro digital, elas vão ter que se destacar, né? Então, isso é muito importante que você pense também como o seu livro vai ser visto aqui dentro de um formato digital. E é isso, gente. Eu espero que de alguma forma eu tenha trazido alguma luz ou alguma ideia, alguma novidade que possa contribuir no trabalho de vocês, nas capas dos seus futuros livros, né? E deixa aqui no comentário se alguma dessas dicas você não conhecia, ou também compartilhe alguma dica conosco, se de repente alguma coisa aqui que eu não comentei e vocês queiram compartilhar, vamos usar a nossa rede, vamos um ajudar o outro, né, para que cada vez mais possamos ter livros com histórias bonitas, com capas bonitas e sendo um produto, né, que ele é um produto de qualidade. Ok? Eu espero por vocês. Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve agora e já dá um joinha, né? Que eu tenho certeza que você gostou desse material. Dá uma curtida e compartilha lá com aquele colega que vai ficar muito feliz em saber um pouquinho sobre as capas.